Então, boa tarde a todos, bem-vindos ao webinar sobre a Vespa Asiática. Vamos ficar a saber um pouco mais sobre esta espécie invasora, que infelizmente chegou a Portugal. Temos aqui dois especialistas neste tema, o Ricardo Godinho e o Diogo Dias, que nos vão ajudar a conhecer esta espécie e como é que podemos combatê-la e viver com ela, porque infelizmente vamos ter que viver com ela. E então, pronto, eu passo já a palavra ao Ricardo e ao Diogo. Então, ora, muito boa tarde, o meu nome é Ricardo Godinho, este é o meu colega Diogo Dias. Nós vamos começar, eu vou neste momento aqui compartilhar a apresentação que temos preparada. Ok. Pronto. Nós dedicámos a dar um bocadinho a conhecer, dedicámos à Vespa Asiática, éramos ambos apicultores e visto a necessidade, e assim que a Vespa Asiática nos começou a afetar diretamente, sentimos que seria algo que deveríamos avançar e que a partir daí decidimos fazer frente e aprender e estudar bastante sobre o assunto, e neste momento podemos vos explicar e passar parte desse conhecimento e coisas que observamos no campo, algumas que estão documentadas, outras que é só se descobre mesmo com a influência com o inseto, mas vamos passar a isso agora. Não preciso. Ok. Então, comecemos pelo nome menos comum da Vespa Asiática. A Vespa Asiática, que toda a gente ouve por isso, mas, como é lógico, existem mais do que uma Vespa Asiática. A Vespa que efetivamente está a atacar e que está a invadir todo o nosso território é a Vespa volutina, uma das muitas Vespas asiáticas. Temos aqui uma imagem de algumas em conservação em álcool. Consegue-se, já daqui tirar algumas pequenas nuances sobre o inseto, mas vamos aprofundá-las um bocadinho mais agora à frente. O seu corpo é maioritariamente negro e isso consegue-se distinguir ou com a captura do animal ou apenas vê-la pousada, consegue-se distinguir bem. O que pode se tornar mais difícil, mas que após a captura ou após um exemplar morto, consegue-se perceber perfeitamente, são as patas amarelas na ponta. Como se consegue ver nesta imagem, metade das suas patas traseiras e das dianteiras também, metade delas são pretas, a outra metade é amarela. Isso é um dos indicadores chaves. Não há nenhum inseto na nossa panóplia de vespas e outros insetos que tenha esta característica tão destacada. O segundo aspecto que também destaca bastante é o anel amarelo no abdômen. Pode ser mal interpretado muitas vezes e confundido com outras vespas, e vamos mais à frente falar disso, que o anel amarelo, que apenas cobre um dos anéis do abdômen e nada mais que isso, é bastante distinto e é um dos indicadores. A comparação da Vespa Asiática é um bocadinho humorista, mas pode-se comparar muito com uma arma de guerra aos helicópteros Apache que existem em vários exércitos e outros helicópteros do género. O método de voo, a maneira como tentam lidar com os inimigos é muito semelhante, e o termo que lá vai um helicóptero, aparecem uns helicópteros, é um termo muito associado em brincadeira à Vespa Asiática. Aqui, para tentarmos perceber um bocadinho mais o que é que a difere das outras vespas que nós temos no ambiente e que já cá estão há algum tempo, é as técnicas e as características de ataque da própria vespa. A vespa é muito diferente, não a nível fisionómico, não a nível por ser diferente das nossas outras, mas pelas maneiras como trabalha e a maneira como ataca e como caça as suas presas. Uma delas é, daí onde vamos buscar o nome, é a estabilização aérea prolongada, que parece um bocadinho o voo de um helicóptero. Elas são capazes de estar paradas no seu preciso num ponto, como se fosse um pequeno drone ou um helicóptero, e está fixa num ponto até que consiga detectar a presa e aí avança, quase instantaneamente. Muitos desses sítios e dos sítios onde elas escolhem permanecer, normalmente são sempre em sítios onde não são vistos
de maneira a poderem fazer um ataque surpresa nas abelhas, nas outras vespas, em qualquer outro inseto. Elas surgem de lado, quase como um míssil, direitinho à abelha, apanham a abelha e seguem de volta em direção à colmeia, ou ao seu ninho. Os ataques que elas têm a nível de armas, todos nós conhecemos que as vespas picam e têm um ferrão, mas não é a única arma que elas têm. Efetivamente, contra outros insetos e, em última análise, contra mamíferos, tais nós ou outros animais, elas também podem morder, o que não é nada de preocupante, mas num inseto poderá decepar uma cabeça, uma arma, um braço, qualquer outra parte do inseto, elas conseguem cortar quase instantaneamente, o que torna-as muito mortíferas em combate um para um com outro inseto, até às vezes maior que elas. O outro ataque, que também é muito desconhecido, é a projeção de líquido com base no seu veneno, quando elas são impossibilitáveis de ferrar e não conseguem morder, o que nos acontece a nós frequentemente quando lidamos com um inseto, visto que temos um fato protetor, elas não nos conseguem nem ferrar nem morder. Elas partem por uma última arma, que é uma arma mais química, que elas conseguem fazer com o seu próprio voo uma projeção do veneno. E que, se acertar numa vista, se acertar numa parte mais sensível, pode criar ardor. Nunca tivemos nenhum problema de cegueira, mas já tivemos que ir recolher e lavar os olhos devido ao veneno que elas podem projetar, caso não consigam nem morder nem ferrar. São as grandes características que elas têm, que diferem da vespa comum e da vespa crabro e de muitas outras. A nível físico, sim, elas têm um esqueleto que quem já pisou uma viu que não é propriamente fácil. Elas têm uma estrutura física muito, muito forte, o que permite que animais como a abelha e com outras capacidades de combate não consigam sequer fazer frente ao inseto. A nível de voo, devido às asas que elas têm, devido a todo o próprio inseto e a própria fisionomia do inseto, elas conseguem fazer manobras aéreas que facilmente apanham as presas e conseguem facilmente dar a volta a qualquer finta ou a qualquer tentativa de escape que um inseto possa ter. A nível de voo, pronto, aqui será um bocadinho mais do ponto de vista de nós humanos. Há aqui dois comportamentos de voo muito distintos que nós, ao lidar já ao longo de vários anos com a vespa, detectámos, e isso também já está documentado por outros especialistas. Elas têm dois padrões de voo muito diferentes. Tem um padrão muito linear, que é fácil de perceber a um ponto de vista terrestre. Elas seguem numa linha completamente reta, em que vão ou para o ninho ou a vir do ninho, e há um segundo movimento, que é o mais comum de ser visto, que é o movimento de pasto, ou o movimento de procura. Que será um movimento um bocadinho mais zigue-zagueado, um bocadinho mais como se um cão a tentar procurar alguma coisa pelo cheiro, em que aí o indicativo de onde é que ela vem, para onde é que ela vai, é completamente subjetivo, visto que elas simplesmente andam à procura de comida. No entanto, quando vão em linha reta, e aí sim a população deve estar sempre de olho, quando virem uma vespa em linha reta, pode não ser um indicador, mas se nessa linha reta, ou voltar a ser vista outra vespa, ou uma vespa no sentido contrário, isso pode ser um indicador que numa das pontas desse sentido pode existir um ninho. E aí deverão tentar, e é um conselho que nós damos entre vizinhos e entre amigos, tentar perceber se elas estão a ir para o terreno do vizinho ou se estão a atravessar o terreno e vão para mais longe, porque podem salvar uma surpresa de alguém, um barracão ou alguma coisa, pode lá estar um ninho e uma pessoa assim sempre consegue precaver um bocadinho onde é que elas possam estar. Locais de hibernação. Isto é um processo que todas as vespas têm e é um processo que deve ser sempre tomado em consideração no ciclo anual das vespas. Todas as vespas no inverno hibernam e os sítios onde elas vão se esconder será sempre em sítios onde se sintam o mais abrigado possível das intempéries deste inverno. Ou seja, os locais onde elas no inverno vão procurar será sempre debaixo de folhas secas, será chaminés, será tijolos, uma madeira que esteja, um tronco de uma oliveira cheio de buraquinhos, um monte de lenha abandonado ao pé de um silvado, será o sítio ótimo
para elas passarem o inverno, e isso vai fazer com que no ano seguinte poderá haver ninhos ali perto. Portanto, terá sempre atenção quando manusear algum destes locais de hibernação, poderá haver, ou não, numa zona mais infectada sim, mas não será em todo lado, haver algumas rainhas hibernadas durante o inverno ou um possível ninho nas proximidades. Isto falando aqui um bocadinho agora da questão da alimentação das vespas. Já falámos da hibernação, que é onde elas passam o inverno, mas elas passam o inverno hibernadas, mas tiveram que se alimentar e vão ter que se alimentar assim que saírem dessa hibernação. E isso é o aspecto mais importante que toda a população deve ter em consideração das vespas, porque não é uma questão tão linear como as abelhas que estão cá o ano todo. As vespas não estão cá presentes connosco o ano todo, mas sim hibernam, e quando saem de hibernação será quando nós, populares, nós, Câmara, nós, toda a gente em conjunto, deverá atacar o mais possível na vespa, porque é a altura em que elas saem da hibernação sedentas de açúcares. Elas vão estar com as rainhas que irão fazer os ninhos, vão estar com uma cedência muito, muito grande de energia, visto que passaram meses hibernadas, e vão necessitar muito, muito, muito de energia. E é nessa altura que, nós vamos falar mais à frente, mas que as armadilhagens e o controle feito, prevenção, deve ser feito, porque após o processo da rainha desibernar e alimentar-se e começar o seu ciclo, será quase impossível conseguir, através de uma armadilha, eliminar um ninho. Aqui as fases ao longo do ciclo, há aqui várias questões. Eles alimentam-se muito em açúcar no início do ano, no final do ano, em pré-hibernação, volta outra vez a uma alimentação à base de açúcar, mas durante o meio, quando há uma produção muito grande de vespas, aí tem sempre uma alimentação muito mais proteica, e será aí que toda a gente vê vespas durante o verão, inclusive os apicultores, que é a fase em que as vespas se alimentam das abelhas. É sempre nesta altura, e é a altura que os apicultores devem estar com mais atenção, ao contrário da população, que será sempre em fevereiro, maio. Aqui um exemplo rápido da nossa vespa, a vespa que já cá estava, que ocupa o mesmo lugar a nível de cadeia alimentar na Europa, que é a vespa cabra. É muito comum haver a confusão entre as duas vespas, mas aqui, e olhando para as duas ao mesmo tempo, há muitos aspectos que se destacam, desde a própria cauda ter vários anéis amarelos ao invés de um, o corpo não é maioritariamente preto, mas sim castanho, e, como se vê, as patas e as pernas do inseto é toda ela de uma cor e não metade preta, metade amarela. Pronto. Aqui um pequeno exemplo de outras vespas e abelhas. Aqui está um grande exemplo mais específico para o Concelho da Azambuja, que tem uma população muito grande de vespa mamute, que será a vespa que se encontra agora no canto inferior esquerdo. É uma vespa muito semelhante à vespa asiática, um bocadinho maior a nível de proporção, mas não tem um anel na cauda, mas sim dois. Em voo, muitas vezes pode ser confundida, mas consegue perceber quando o inseto pousa que não se trata do mesmo inseto. Esta vespa é uma vespa que não é uma vespa de colónia, é uma vespa muito solitária e que deve ser protegida ao mais possível, visto que nunca chega a introduzir números estonteantes de indivíduos e não chega a ser um perigo para a população. Aqui existem também uns pequenos imagens de um enxame de abelhas, a grande diferença de um enxame de abelhas e de um ninho de vespa. O bombos também é uma outra abelha que muitas vezes é confundida pela vespa devido ao seu tamanho, mas o bombos claramente, após uma observação, tem o corpo coberto de pelos, ao invés das vespas que têm o seu corpo liso e como se fosse uma armadura, que é a grande diferença entre as abelhas e as vespas. Aqui mais umas fotografias de outros tipos de abelhas, todas elas com traços em comuns, o seu pelo na parte do abdômen, embora que a abelha carpinteira tem muito pouco na parte do abdômen, mas como os pelos são pretos e a própria abelha é preta, não se vê também. É muito difícil de focar
os seus pelos, mas tudo isto são abelhas e não vespas, devem sempre ser protegidas. Okay. Pronto, aqui um bocadinho resumindo a continuação do processo de hibernação que eu falei há pouco. Após o processo de hibernação que eu falei há pouco, elas vão procurar um local, e é aí que se vão ver os barracões e outros locais, em que fazer um ninho primário, que será um ninho que terá um propósito temporário. Não será um ninho definitivo, não é um ninho que vai ter muitos cuidados, mas será um ninho em que a rainha irá construí-lo sozinho no início, sem qualquer tipo de ajuda, onde irá pôr os primeiros ovos e onde esses ovos irão nascer. Após o nascimento das primeiras trabalhadoras, aí sim, elas já podem avançar com um trabalho de um ninho definitivo com muito mais mão de obra. E é nessa altura que se deslocam para o topo das árvores, onde estamos habituados a ver as grandes bolas dos ninhos da vespa asiática. Após o ninho definitivo estar completo, e quando chega à altura do outono, inicia-se um processo de criação de novas rainhas, as rainhas que irão fecundar e que irão sair para acasalar, vão procurar também pequenos sítios e locais onde possam ser propositados para o seu ninho no ano seguinte e, por norma, hibernam perto dessa localidade. Podem, após a hibernação, ter que se deslocar algum tempo, mas, por norma, o local de hibernação é muito, muito perto do local onde irão iniciar os processos no início do próximo ano. Entretanto, o ninho velho, após ter já produzido todas as rainhas, a própria rainha desse ninho vai perder a capacidade de produzir mais ovos e, como elas só acasalam uma vez na vida, não tem capacidade de continuar o ciclo, acaba por morrer e o seu próprio número de vespas acabam por morrer de velhice, não havendo quem consiga produzir mais ovos. Chega o inverno e o ninho morre, ficam normalmente, se não forem detectados, ficam no topo das árvores por pouco mais de um ano, porque devido às intempéries do ano seguinte, acabam por ser destruídos e o ciclo repete-se. Só aqui, para dar uma pequena ideia, o número de futuras rainhas e novas rainhas que são emitidos ou criados de um ninho é proporcional ao seu tamanho. Será sempre muito maior o número de rainhas que são feitas para o ano a seguir, com base no tamanho do ninho. Um ninho de 20 centímetros de diâmetro não irá produzir nem perto de uma de 50 ou de 1 metro de diâmetro, não tem comparações. Nós já chegámos a ver em trabalhos alguns discos de rainhas que poderiam perfeitamente ter albergado ali cerca de 200 indivíduos sem problema. Portanto, como também já vimos, alguns que apenas tinham espaço para 50, 40 e não produziram muito mais que isso. Pronto. Uma pergunta que normalmente nos surge e que é quase o prato do dia é predadores. Efetivamente é verdade e não há como desmentir, é a natureza, existem predadores para a vespa asiática, existem. Existe o abelharuco, existe a águia vespeira, os gais, as pegas, gaviões, inclusive as galinhas. Já houve casos das galinhas conseguem facilmente lidar com o inseto, porque os insetos têm dificuldades em picar animais com penas e elas conseguem facilmente com o bico caçar uma vespa antes de haver algum perigo. No entanto, nem os abelharucos, nem as águias vespeiras, nem muito menos as galinhas conseguem lidar com o ninho na sua potencial escala. Quando os ninhos estão no seu auge, será muito difícil para qualquer animal conseguir lidar com eles. A melhor altura para que os predadores pudessem fazer um impacto de controle seria na altura da hibernação, na altura em que as rainhas saem na primavera. O problema é que a maior parte destas espécies voadoras são migratórias e nessa altura estão noutro país, não estão cá. Inclusive o abelharuco é um dos maiores predadores. Na primavera não há animais que predem o suficiente para que a população seja afetada nesse nível. Pronto, aqui vou passar ao meu colega e ele vai explicar agora o resto. Ora, boa tarde a todos. Como o meu colega Ricardo já disse, eu sou o Diogo. Vou continuar. Algo que é importante e que nós destacamos, sendo fundamental para tentarmos realmente
combater aqui a velutina e criarmos algum impacto, porque, como foi dito anteriormente, os predadores não são efetivos, não são consistentes, essencialmente não são consistentes, e por isso não têm a capacidade de reduzir ou de equilibrar, portanto, equilibrar aqui o ecossistema e fazer moça na vespa velutina. Portanto, o que é fundamental é quando a velutina sai da hibernação, quando a rainha tem a necessidade de iniciar o mais rapidamente possível a construção do ninho primário ou embrionário, ela, claro, escolhe sempre um local bem escolhido, por assim dizer, com uma fuga, se for necessária, saída de fuga bem orientada, com a questão do vento não afetar o trabalho que ela vai desenvolvendo e também, portanto, proteger-se das chuvas e dessas intempéries. Estes ninhos primários ou embrionários, seja na vespa crabra, seja na velutina, são sempre feitos em locais abrigados, ok? Portanto, nomeadamente os barracões, os armazéns, podem ser feitos em buracos de tijolo, daqueles blocos de cimento. Muitas vezes nós já tivemos algumas situações dessas, que elas, portanto, estão bem abrigadas e muitas vezes esses ninhos, nesses blocos de cimento, até passam uma fase de um ninho secundário, até não terem capacidade para mais, e aí têm que mudar de local e iniciarem, portanto, um ninho de maiores dimensões. Vou passar aqui à frente. Ok. Aqui estamos a ver uma situação que é um pouco preocupante e que pode contrariar um pouco aquilo que é o ciclo da velutina ao longo do ano. Estamos a ver aqui dois ninhos que estão muito bem abrigados, em condições ligeiramente diferentes, mas estão bem abrigados. E o que é que isto nos indica? Indica que estas vespas conseguem desempenhar as suas funções com maior capacidade, sem serem afetadas pelas questões temporais, porque são essas que realmente as atrasam na sua construção, e isto, estando nas condições em que estão, podem prolongar o ciclo da vespa e contrariar uma premissa que se diz que, por norma, um ninho, quando termina um ciclo de vida, fica desativado, já não é reocupado. O que acontece é que este ciclo estende-se e realmente a vespa tem condições para continuar o seu trabalho, mesmo que a rainha morra. Portanto, as novas rainhas que surgirão para o ano seguinte podem muito bem, por exemplo, hibernar ali dentro, usar aquele ninho como ninho primário e depois sim, saírem e construírem, portanto, com o seu exército, uma nova colónia. Estamos aqui a ver mais duas situações, não sei se conseguem ver bem na imagem da oliveira, mas tem lá um buraquinho, uma pequena abertura, e neste caso este ninho era um ninho de grandes dimensões, portanto a baixa altura. Se a pessoa não estiver atenta, não se aperceber de algumas movimentações que estão a passar ali, é um ninho bastante perigoso e que pode causar algo muito grave, seja às pessoas, seja aos animais que passem por ali, cria uma perturbação, portanto, aqui nas vespas, não é? Na outra imagem, estamos ali a ver um ninho que já tem ali dois buracos. Portanto, este ninho acontece que não foi detectado ao longo, portanto, durante o seu ciclo. Mais tarde, quando os ninhos, portanto, ficam desativados, muitas vezes são ocupados por algumas aves de pequenas dimensões, não é? Mas o ninho ficou praticamente intacto e muito bem conservado. Portanto, aqui as vespas tiveram uma capacidade de trabalho bastante capaz. Uma situação que nos preocupa muito é a questão da existência dos ninhos ensilvados. O facto de elas sentirem que os poucos predadores que existem não as afetam e perceberem que estão à vontade no nosso ambiente, muitas vezes elas não têm necessidade de quando mudarem, portanto, e decidirem construir uma colónia, um ninho definitivo de maiores dimensões, por norma são em árvores, nem sempre isso acontece. Portanto, elas escolhem muitas vezes os silvados,
porque são zonas onde estão muito protegidas, não só pela densidade dos arbustos, mas também por a existência de picos que permite que muitos animais rastejantes e outros não se aproximem, não é? E também porque os silvados têm muitos ramos, o que nos permite uma sustentação, uma base de sustentação suficiente para desenvolverem o ninho, não é? Agora, o que é que salta aqui à vista? É que qualquer trabalho que uma pessoa esteja a fazer, limpeza de mato, uma passagem, uma agitação no arbusto, realmente nesta situação torna-se muito perigoso porque desencadeia um ataque agressivo e realmente causa alguns problemas. Nós já tivemos alguns testemunhos, não só de pessoas conhecidas, como de contactos mesmo. Olha, acabei por detectar esta situação e aconteceu isto e aquilo nestas situações. Portanto, o que se pede é que na altura de maior atividade da Vespa, portanto, que será ali de junho, julho para a frente, até o outono, nestas situações observem as zonas dos silvados, vejam se há entrada e saída de vespas, porque o fluxo é muito grande. Basta ver ali 5, 6 insetos assim um pouco estranhos, grandes, que sejam maiores do que o normal, para se perceber que possa haver esta situação. Nós, inclusive, o ano passado, precisamente aqui na Azambuja, tivemos uma situação destas. Portanto, após detectarmos um ninho que estava num olival abandonado, mais à frente viemos encontrar um ninho em condições semelhantes a este e que, curiosamente, esse terreno iria ser limpo na semana a seguir. Portanto, isso podia criar um problema muito complicado para a pessoa que estivesse a trabalhar no terreno. Aqui, o que é mais típico nestes ninhos definitivos realmente são feitos a grande altitude, em árvores que por norma têm um ramo mais denso, portanto uma folhagem mais resistente. Ao contrário do que se possa pensar, os eucaliptos não são propriamente uma árvore preferida das vespas. Os de grande porte, sim. Quando elas os constroem, é porque efetivamente não há muitas outras árvores ou outras culturas ali à volta que elas possam escolher, não é? Portanto, aí forçosamente fazem eucaliptos, quando os fazem em altura, mas elas gostam muito de construir, portanto, em carvalhos, em pinheiros, portanto, até muitas vezes em pinheiros secos, aqueles que já estão mortos, que foram vítimas do fogo, mas que estão em pé. Para elas é muito mais fácil trabalhar a madeira e criar essa fibra, essa celulose para construir e manter o seu ninho. Mas o que realmente é interessante é a questão da capacidade que elas têm de fazer os ninhos e camuflá-los ao ponto de ser muito difícil da nossa parte, e mesmo de outras aves, conseguirem perceber e detectar o ninho. Ora, como tínhamos falado ali anteriormente, os ninhos primários, portanto, seja da Vespa cravo, da europeia ou da velutina, a fase inicial é muito idêntica em relação aos dois. Portanto, é só a rainha que faz esse trabalho. Portanto, a rainha, o facto de ter inúmeras tarefas nesta fase inicial, pós-hibernação, denota que este ninho é como se fosse um acampamento provisório, portanto não é muito bem feito, é simplesmente é suficiente para albergar a rainha e as primeiras larvas que depois irão eclodir e iniciar, portanto, a formação de um exército maior. As primeiras 3 semanas, realmente a rainha trabalha muito, ela sai e entra, vai buscar comida, vai buscar água, vai se alimentar com os açúcares, vai capturar outros insetos para alimentar as larvas. Portanto, ela tem um desgaste muito grande e trabalha, por assim dizer, de sol a sol, e, portanto, esse ninho não é muito resistente e daí serem feitos em locais secos, mais abrigados, que sejam protegidos do vento, da chuva e do sol, não é? E com o mesmo movimento à sua volta, porque elas são muito discretas. É fundamental perceber que
os ninhos primários efetivamente não são muito perigosos. Quando a rainha está a trabalhar, ainda não saiu nenhuma operária, a rainha não vai correr o risco de fazer algum ataque e nesse ataque ela ficar por ali, poder morrer ali, porque senão vai hipotecar toda a colónia e todo o futuro. Portanto, ela será sempre o mais discreta possível e evitará sempre qualquer ataque. Ser o primeiro a atacar, exatamente. Estes ninhos primários, para vocês terem uma ideia, são ninhos que, eu já vou mostrar outra imagem mais à frente, mas em termos de tamanho, variam entre uma bola de ping-pong e efetivamente uma bola de ténis. Daí para a frente já há efetivo obreiras suficientes que levem a que o ninho já esteja numa transição para um ninho secundário. Aqui o estamos a ver, um ninho primário, portanto, com a abertura virada para baixo. Nos ninhos secundários, vamos ver mais à frente, portanto, a abertura é lateral. Inicialmente está só a rainha, depois quando nascem as primeiras 4, 6 operárias nos alvéolos interiores, a rainha ainda continua a fazer os trabalhos exteriores, mas rapidamente recolhe, porque essas operárias, com a informação que a rainha lhes vai passando da localização dos pontos de água, dos futuros apiários onde elas vão atacar e outros recursos que tenham que capturar, essas obreiras irão, portanto, fazer esse trabalho exterior da rainha e a rainha passa apenas a fazer o trabalho de casa, ou seja, manter a temperatura das larvas, ajudar na alimentação e nos outros processos. E efetivamente o principal trabalho dela, a função dela nessa altura será sempre pôr ovos para aumentar a colónia. Estamos a ver aqui na imagem do meu lado esquerdo, ninho com 2 semanas e do meu lado direito, ninho com 3 semanas. Qual é que é a diferença? Aparentemente não é muita, mas são as camadas exteriores. Portanto, o ninho é iniciado com uma espécie de um filamento que está fixo, neste caso uma trave de madeira, depois ela constrói um sino com os primeiros alvéolos e aí sim começa depois a criar uma capa à volta em que faz uma primeira camada e quase que fecha deixando a abertura. Normalmente, com uma capacidade de trabalho que a rainha tem e consoante também, claro, as condições e o alimento que ela tem à sua volta, demora 1 semana a fazer uma camada. Portanto, nós vemos no ninho com 2 semanas que há 2 camadas, vê-se cá em baixo ela ainda a trabalhar e a fechar essa camada, como se vê aquela parte ali mais molhada, e do outro lado, com 3 semanas, já vemos ali uma terceira camada que está a cerca de 1/3, portanto, de todo o ninho. Como já foi referido aqui na questão do ciclo, há aqui algo que é interessante e nós este ano estamos a sentir efetivamente que as coisas são de acordo com aquilo que o tempo nos dá. Portanto, os ninhos primários em condições muito boas para a vespa, ou seja, um inverno que não tenha sido chuvoso, que não tenha sido frio o suficiente, em janeiro, finais de janeiro, as rainhas já têm a capacidade de começar essa construção. Em anos como aconteceu este ano, portanto, ou seja, final de 2020, início de 2021, em que tivemos um inverno ligeiramente mais rigoroso que os anos anteriores. Chuvas muito mais prolongadas. Ainda agora em maio, em abril, o que acontece? A rainha sai da hibernação mais tarde, tem mais dificuldade em iniciar os seus trabalhos e, portanto, podem muito bem iniciar, portanto, estes ninhos primários e embrionários na fase de abril. Claro que uma coisa que é fundamental é a zona do país, a temperatura, o acesso ao alimento e à água, isso condiciona tudo este desenvolvimento. Os ninhos secundários, portanto, os ninhos definitivos, estamos aqui a ver 2 exemplos, portanto, ninhos já muito maiores, em que, no caso, do meu lado esquerdo, elas podem ter muito bem feito, portanto, ali depois do primário, ter aproveitado o local para fazer este ninho secundário, quando as condições assim o permitem, quando elas consideram que isso seja suficiente, e do outro lado, portanto, um ninho também ainda maior, já em árvore, com outras condições que elas conseguiram obter. A nível de características e condições, basicamente os ninhos podem ser feitos até aos 30, 40 metros, portanto, normalmente a tabela será entre os 5 metros
até aos 40 metros. É essa a baliza da constituição e da existência dos ninhos secundários. Portanto, como já foi referido, escolhem pontos altos e, por norma, como nós dizemos, uma vista panorâmica como se fossem marcos geodésicos. Não tem que ser necessariamente no ponto mais alto daquela cota, mas sim em zonas altas suficientes e com, portanto, uma vista bastante alargada que lhes permita fazer os voos de saída e de entrada o mais eficientes possível de acordo com os objetivos que elas têm, portanto, no seu dia-a-dia. O padrão, ou seja, a cor que os ninhos têm, difere, portanto, nem todos têm as mesmas ondas, as mesmas linhas, portanto, e a cor. Esse padrão tem a ver com o tipo de árvore, portanto, o carvalho, o castanheiro, portanto, o pinheiro, dão origem a uma fibra de celulose muito mais escura, ao passo que, por exemplo, o eucalipto origina uma celulose muito mais clara. E isso, portanto, permite-nos ver que tipo de material é que elas usaram para construir aquele ninho. Como já foi dito anteriormente, o tamanho do ninho tem muito a ver com a quantidade de alimento que elas conseguem obter, portanto, na zona onde estão instaladas. E as formas variam, desde esférica, oval e tipicamente é uma pera, chamada pera. Aqui há outra questão interessante que nós também temos vindo a aproveitar, portanto, e sempre que fazemos as nossas intervenções e os nossos estudos de campo, percebemos efetivamente que as trajetórias que as vespas criam nos ninhos secundários são muito interessantes, é como se fossem umas vias, umas autoestradas. Elas definem essas vias, seja para sair, seja para entrar. Isso é bom porque elas não estão desorientadas e não fazem os voos assim, as saídas aleatórias, não é? E como o meu colega Ricardo já disse anteriormente, a questão de haver os voos lineares de forma ascendente ou descendente podem nos ajudar a perceber se elas estão a ir ou a vir no ninho. E como estava a dizer, normalmente são 3 a 4 trajetórias que elas definem de entradas e saídas do ninho. Outra questão interessante, e acho que aqui é algo também que nos toca ainda mais a todos, e todos nós devemos ter esta sensibilidade para, portanto, realmente detectarmos a velutina. Na altura da primavera, nós temos aqui, essencialmente, um arbusto que pode originar-se, pode vir a tornar-se uma árvore, mas por norma é um arbusto, que é a escova de garrafa, ou o escovilhão de garrafas, ou limpa-garrafas, que certamente alguns de vocês já viram, ou pelo menos conhecem. O que é que acontece? Isto é um arbusto que consegue manter uma flor e um ciclo contínuo ao longo do ano, tem muito néctar, em que faz com que todo o tipo de insetos se junte naquele local e no fundo é um nicho, é um pasto enorme para elas. No caso da asiática, não só para se alimentar, mas elas, sendo matreiras, muitas vezes aproveitam estes arbustos para caçar os outros insetos e alimentar as suas larvas. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, na altura em que possivelmente começam a surgir, portanto, os ninhos primários, a saída das rainhas, estejam atentos ao escovilhão de garrafa e vejam se existe alguma movimentação da velutina. Isso diz-nos a presença ou não em maior número da asiática nessa zona. Mais tarde, na altura do outono, temos as eras, que também têm, portanto, muito néctar e também as atraem em grande quantidade. Já estava com a garganta seca. Pronto, agora chegamos aqui às armadilhas. Acho que podemos falar aqui um bocadinho também. Esta parte também é importante. Quero, se quiseres dizer. As armadilhas, pronto. Um bocadinho com base nos ciclos de alimentação que já foi falado há pouco, as armadilhas devem sempre acompanhar esses ciclos. Há alturas específicas para colocar as armadilhas de maneira a conseguir fazer a captura das rainhas pós-hibernação, será sempre na altura da primavera. No entanto, muitos, e aí já pode ser aplicado de outra maneira, no verão,
as armadilhas que são feitas na primavera não funcionam no verão e vice-versa. As armadilhas no verão deverão ter sempre uma base muito mais proteica e, de certa maneira, não é aconselhado à população ter armadilhas dessas em funcionamento. Durante o verão é quase como se fosse um formigueiro e nós iremos apenas atrair mais trabalhadoras à zona onde estamos a trabalhar, onde temos a armadilha. No entanto, na primavera será sempre um período ideal para fazer a colocação. As armadilhas, existem centenas e centenas de formatos e desenhos. Nós temos aqui, do lado esquerdo, as armadilhas com o modelo que é usado na Azambuja, e que nós usamos na maior parte dos locais, inclusive nas nossas residências. Do lado direito temos uma outra que encontramos uma outra artesanal. Existem armadilhas profissionais feitas em fábricas, nas lojas de comércio agrícola, são sempre disponíveis para quem quer fazer uma armadilha. No entanto, nós aconselhamos sempre a reutilizar o máximo número de plástico e este será sempre um modelo interessante de armadilhas. O meu colega vai demonstrar agora aqui rapidamente a facilidade que é fazer uma armadilha destas. Fazer aqui um pequeno corte circular. Ok? Conseguem ver? Depois, com uma garrafa mais pequenina, vamos construir o funil. E podemos aproveitar a rolha para criar uma abertura mais pequena, o suficiente para as vespas conseguirem entrar e não sair, supostamente não saem, não é? Elas quando entram já não saem. Depois do funil estar feito, introduzir. Podem ver o buraquinho. Será sempre a medida o suficiente de maneira a conseguir passar pelo menos um mindinho. Desde que o nosso mindinho passe, uma vez para a asiática consegue passar sem problema. Vejam se está perfeitamente fixa para não andar aqui a bambear, não é? E não cair. Depois, arranjam um fio, colocam e vão escolher um local para as pendurar, de preferência a evitar a exposição solar em excesso. Porquê? Por isso permite que o líquido não evapore tão rapidamente e permite que o líquido se mantenha as suas propriedades ativas por muito mais tempo. Porque se estiver totalmente exposto ao sol, reduz muito portanto, o trabalho e a eficiência do líquido na armadilha. Ok? Pronto. O que nós fazemos tradicionalmente é, depois da armadilha feita, com um spray de cor, uma cor ativa, viva, principalmente o amarelo ou o laranja, pintar aqui à volta, no fundo é para atrair, para chamar a atenção da vespa, facilitar, portanto, o acesso a ela, não é? Depois, dela feita, vamos fazer o isco num garrafão de 5, 6, 7 litros, como vocês preferirem. Colocamos aqui um funilzinho e a receita será a seguinte. 1 kg de açúcar, eu não vou fazer porque pode-se entornar aqui e não faz sentido. 1 kg de açúcar, despejar, ok? Lá para dentro. Depois, agarram fermento de bolos ou de padeiro e despejar. Este tem 150 gramas. 150 gramas será muito, mas 100 gramas é suficiente. Despejar lá para dentro também. Em seguida, vinho tinto de tempero, 1 litro, despejar. Qualquer, pois, como quiserem. Nós também aconselhamos a quem tenha vinho velho que já ninguém bebe e que vai para o ralo abaixo, portanto não vale a pena ir. Depois do vinho, cerveja. Ok? Nesta altura a maior parte das pessoas está a pensar no desperdício. Pois, elas bebem bem. Vai sobrar uma boa parte, ou seja, o garrafão não vai ficar todo preenchido. Vai ficar mais ou menos a meio, possivelmente. E depois o resto vamos encher com água. Ok? Encher com água. Vamos depois fazer um buraquinho. Não sei se está aqui. Na tampa. Sim, será um corte com um canivete. Um buraquinho.
Porque devido à fermentação vai criar muito gás e isso é preferível ser deixado sempre de um dia para o outro para que o processo de fermentação ocorra. No caso de ficar selado, o que vai acontecer é que se o garrafão for bom e a rolha também, vai aparecer um balão. Caso contrário, a esfregona vai ser preciso no dia a seguir. Depois do isto estar feito, vamos então distribuir pelas garrafas. E basicamente um garrafão destes dá para mais ou menos 12 armadilhas sensivelmente, ok? A quantidade do líquido nunca será muita, mas possivelmente ali até o segundo, terceiro anel da garrafa, tá bom? 4 dedos, sim, mais ou menos. Sim, 4 dedos, exato. 4 dedos é o ideal. Depois, o que é que acontece? Acho que vamos ter aqui qualquer coisa sobre as armadilhas. Estamos a ver aqui um exemplo do nosso trabalho, portanto, e realmente de capturas feitas nas armadilhas. Vêm os insetos, portanto, capturados. E o que é interessante, pois em relação à manutenção, na altura da primavera, podemos aumentar, portanto, o tempo de trabalho da solução, que será de 3 em 3 semanas. Portanto, depois de colocarmos o líquido na garrafa, na armadilha, deixando ela, não é? Portanto, trabalhar 3 semanas, quando terminar, abrir a ponta, despejar, faz-se a contagem do que é que está ali, volta-se a fechar, ou não, e reenche-se. Portanto, nunca vamos lavar a garrafa, mesmo que ela fique feia. Porquê? Porque com o constante número de capturas que esta armadilha tiver, mais feromona e mais atrativa será para futuros insetos, futuras vespas entrarem na armadilha, ok? Portanto, reencher, voltar a colocar no lugar e assim sucessivamente, ciclicamente. No verão, portanto, a armadilha já perde esta capacidade e importância nas capturas, não é que se deixe de fazer, mas devido ao calor e ao sol, portanto, o atrativo dura menos tempo e a mudança deve ser feita de 2 em 2 semanas. Queres acrescentar? Sim, posso acrescentar. Aqui eu falei que não há um outro tipo de armadilhagem no verão que os populares não devem fazer, mas, no entanto, há sempre a situação em que se a casa tiver, ou um pequeno jardim que estiver infestado, não havendo outra solução e ela já lá estando em demasia, há sempre os iscos proteicos, que é no período da proteína, que se implica nos meses quentes do verão. Nessa altura, os ninhos não precisam propriamente de uma energia doida de trabalho, visto o número de população que têm. No entanto, têm uma quantidade de larvas para alimentar muito grande, ou seja, a necessidade proteica vai ser muito grande. A nível de armadilhagem numa zona infectada no verão, há muitos iscos proteicos que podem ser feitos. Nós, por norma, não fazemos a não ser em casos extremos, mas na realidade qualquer isco, qualquer tipo de proteína animal funciona. Eu já apanhámos e já indicámos a várias pessoas e tivemos relatos de funcionar desde um bocado de carne, uma sardinha, o resto de amanhar o peixe, para quem é pescador e vive à borda do rio, para quem é no campo amanha um animal e sobraram meia dúzia de tripas ou de um bocadinho de carne ou alguma coisa, se tiverem uma zona infestada de vespas, será uma coisa boa de fazer uma armadilha, mas só nessas situações. Por caso contrário, se tiverem um pequeno jardim em que no verão não anda lá assim grande coisa, a não ser uma vez ou duas, colocar uma armadilha dessas pode passar a aparecerem 20 ou 30 porque vêm pelo cheiro dessa armadilha. Portanto, será sempre também na parte das pessoas, cada pessoa é que sabe onde é que as vai pôr, mas ter sempre em consideração que qualquer armadilha vai ter sempre um efeito atrativo. É isso que se quer quando estamos a apanhar as rainhas. Pode não ser isso que se quer quando estamos a tentar que 2 ou 3 insetos saiam da ombreira da porta. Aqui, estamos por aqui este slide, consequências, qual é que será a tendência e o impacto que a Vespa terá aqui, portanto, no nosso país. Ela só está cá há 11 anos, portanto é algo que é interessante, pouquíssimo tempo, e por isso a nossa fauna, a flora, portanto, não reconhece a botina como um inseto nativo, não é? Portanto é um invasor. Já foi dito também que não há predadores naturais efetivos durante o período mais ativo da Vespa, e isso é um grande problema. As próprias abelhas não conseguem dar resposta
aos ataques da vespa porque não sabem lidar com ela, têm conhecimento de lidar com a vespa europeia, mas a europeia não tem nem metade da deficiência que a asiática tem em relação às capturas, e por isso vai-se perder tempo na polinização e isso vai afetar, portanto, o desenvolvimento das frutas e a qualidade dos pomares, não é? Outro problema que se verificou e que provavelmente será melhorado com o passar do tempo é a falta da proatividade na composição do plano do combate à vespa. Isso foi algo que aconteceu numa fase inicial, mas que realmente está muito melhor. No entanto, poderemos ter perdido um pouco aqui o comboio. A consequência final será um ecossistema mais fraco, portanto, o avanço da vespa de uma forma muito mais rápida, a morte de abelhas melíferas e abelhas silvestres, e depois, claro, o perigo que será para as pessoas e para os animais, fruto da quantidade de ninhos e em situações, em locais que nós não esperamos. Essas abelhas, aqui é mais um chamamento à sensibilização e à reflexão que nós todos podemos ter. O facto de o desaparecimento das abelhas silvestres e também, portanto, das melíferas causar e obrigar-nos a sermos nós a fazer um trabalho que não é nosso, que é a polinização, não é? Isso, em algumas partes do planeta, nomeadamente no continente asiático, já acontece e sinceramente é um pouco triste pensarmos que a tendência poderá ser esta num futuro, não sei se próximo, se mais à frente. E pronto, acabamos aqui com uma imagem interessante, que sem as abelhas, exatamente, não temos estes frutos. Não temos, quer dizer, perdem-se a capacidade de desenvolvimento destes frutos. Acho que podemos aproveitar agora, sim, se alguém tiver alguma dúvida, se houverem algumas dúvidas que são. Sim, há aqui uma questão que também deve ser sempre abordada. A vespa asiática, embora que seja um animal extremamente perigoso quando se trata do ninho e do contrato ou confronto frente a frente com o ninho, o animal em si não é propriamente, em sozinho, num campo, num jardim, não é propriamente um animal agressivo por si só. Ela, se tiver em trabalho de campo, ela não se preocupa connosco e vai continuar em trabalho de campo. A não ser que exista um confronto direto, às vezes involuntário, e aí é que acontecem os acidentes, no caso no silvado, por exemplo, ou no caso de estar num barracão, uma pessoa não se apercebe e entra, pode haver um primeiro contacto que pode correr bem ou não, mas por norma, a não ser que haja uma ameaça ou uma consideração de uma ameaça pela parte delas no ninho, elas não atacam em grupo. Portanto, não há uma necessidade extrema de cada vez que é vista uma vespa asiática que ela nos vai picar. Muito pelo contrário, será muito mais vantajoso para nós todos e muito mais seguro que cada vez que for avistada uma vespa asiática, a pessoa ter noção da vespa, em primeiro lugar, e em segundo lugar observar o que é que a vespa está a fazer, de onde é que ela vem e para onde é que ela vai. Porque esse tipo de pensamento, a primeira pessoa fica muito mais à vontade com o voo do animal e com a própria presença do animal. Segundo, se o animal estiver constantemente a vir do lado do vizinho, ou de trás do muro, ou dentro de uma árvore ou de um barracão, poderá indicar que pode estar aí um ninho ou não, e aí sim as pessoas devem agir com cuidado, se possível confirmar, se conseguirem visualmente confirmar que está lá alguma coisa ou não, sem se pôr em perigo. Caso contrário, também podem sempre pedir auxílio em situações em que o risco de aproximação assim se prestar. Mas, em maneira geral, e é aí que também nós queremos chegar, e nós próprios somos prova viva disso, nós andamos muitas vezes em contacto direto com elas, uma a uma, numa flor, nós aproximamos-nos bastante delas de modo a conseguir perceber o que é que o inseto está a fazer e para onde é que ela vai. E nunca tivemos um ataque nesse aspecto, um para um. No entanto, já infelizmente nos correu mal alguma coisa ou algum trabalho e batermos no ninho que não devíamos ter batido, e aí sim elas lançam-se a nós em ataque. Será sempre aí a danificação do ninho e o poder ser uma ameaça para o ninho será o último ponto, é quando elas a partir daí atacam.
até lá é muito raro haver um ataque espontâneo. O mais provável sermos mordidos por uma pulga ou uma carraça do que uma vespa. Não é propriamente um inseto que à primeira ataque, assim que detecta um ser humano, um mamífero, quer que seja, vá atacar. Se o mamífero for atacar a ela primeiro, tentar pisar, tentar morder, tentar atacar o ninho, aí sim a conversa será outra, e aí nessas situações a população deve ter medo. Até lá é um inseto que vai estar presente e que infelizmente não há qualquer outra maneira de erradicarmos, como já foi aqui referenciado pelo Pedro, não há como controlar, ou melhor, há como controlar, mas não há como acabar. Será sempre um inseto que vai viver connosco, que vai viver com os nossos filhos, que vai viver com os nossos netos e que vai partir da educação que é dada das gerações a seguir e da maneira como nós agora vamos lidar com ela e assim passarmos esse conhecimento para o futuro. Se tiverem alguma dúvida, ou se houver alguma dúvida registada para perguntar, nós estamos disponíveis. Eu queria colocar aqui uma questão ao Ricardo e ao Diogo. Posso? Claro. Se é o Ricardo e o Diogo que costumam ir quando há estas chamadas destes ninhos das vespas asiáticas, são vocês que são chamados ao local? Vai depender sempre muito da zona onde é, do concelho, da altura do próprio. Okay. Eu vou dizer o porquê. Eu já, aqui há uns meses, talvez, já falei com o engenheiro Pedro, agora vai começar a rir, já vai saber o que é que... É que eu trabalhei muitos anos numa empresa, e o ano passado eu abri uma empresa de controle de pragas, e na empresa que eu trabalhava antigamente eles não faziam este serviço. E isto é um serviço que eu quero também, ou seja, ter na minha empresa. E eu estar a colocar essa questão a vós, porque eu também ando também a ver com outras câmaras, porque há câmaras que vão em empresas particulares, como a minha, a fazer serviços, há outras câmaras que não, que vão, agora falta o ICNF, salvo erro. Sim. Pronto. Sim, relativo a essa pergunta, sim, nós também temos a parte de intervenção, além da parte de formação e da parte de armadilhagem, a nossa empresa também presta todos esses serviços. A minha questão é, se houver hipótese de eu algum dia convosco, também desde também que eu possa, nós serviços, também quero aprender mais, porque é uma área que eu não conheço. E será uma coisa de se combinar, a gente pode ter os nossos contactos, o Pedro também nos pode indicar e será uma coisa de conversar. Ok, tudo bem, e eu agradeço. Ora, essa, sem problema. Não sei se Pedro houve mais alguma dúvida registada no Facebook? Da parte dos ouvintes. Não tenho aqui indicação de alguma dúvida. Boa tarde, Ricardo. Já agora ponho uma questão que estive a assistir. Nas armadilhas que são feitas às vespas, só as vespas entram? Ou seja, aí haverá capturas que não será só de vespa volupina? Ou não? Sim. E como evitar essa situação? Isso é um ponto sempre muito importante. No entanto, há sempre várias maneiras do controle. Daí um bocadinho também o orifício mais reduzido que se tenta fazer, que vai sempre evitar que animais de maior porte, sem ser a vespa volupina, que possam entrar nas armadilhas. No entanto, é quase, eu já ouvi histórias de vários líquidos, só apanha a volupina, é quase impossível fazer um isco que só apanhe a vespa volupina. E por duas razões. Uma, porque elas todas procuram o mesmo. Tanto a vespa volupina como a vespa comum, como a vespa cravo, todas elas, quando estão à procura de açúcar, procuram pelo mesmo. O que nós conseguimos fazer, e é isso que temos vindo a adaptar, é sempre melhorar o líquido, melhorar o isco e melhorar a construção de maneira a que os insetos grandes não entram e os insetos polinizadores também não. Os insetos polinizadores esse processo e essa seleção é feita através da parte química e não mecânica. Não é pelo buraco, porque, como é lógico, com um buraco deste tamanho é perfeitamente possível uma abelha entrar, tanto mel como silvestre, como qualquer outro animal polinizador, mas os animais polinizadores
E isto agora tem aqui um pequeno pormenor, porque até as vespas também se enquadram como animais polinizadores, porque elas inconscientemente e não propositadamente elas polinizam. No entanto, a percentagem em comparação da população de vespas e da população de abelhas a nível de polinização é ridícula. A vespa poliniza, mas é uma percentagem mínima. Todas as abelhas silvestres e as melíferas têm um ponto em comum, que é açúcares azedados ou qualquer cheiro azedado não entra completamente dentro do esquema delas, porque a partir do momento, todas elas têm reservas, e a partir do momento em que se introduz um fermento ou um açúcar em processo de fermentação a nível químico, no recipiente com processo de néctar que está em processo de conservação, o que vai acontecer é que isso vai estragar o mel ou as suas reservas, e elas sabem disso. Elas sabem que se introduzirem um bocadinho de açúcar azedo, esse açúcar vai estragar o resto de que lá está, e elas nunca vão fazer isso. E a prova disso, e todas as pessoas do campo e que têm vinhas e que já foram uma vindima, sabem que numa adega aparecem vespas, mas nunca apareceu uma abelha. As abelhas não entram nas adegas. E eu próprio tenho as minhas abelhas ao lado da minha adega e posso estar a trabalhar à vontade, e elas dentro da adega não entram. As vespas estão lá sempre batidas. Então, assim que a uva está a fermentar, é o prato do dia. Elas assim que sentem o cheiro. E então é muito com base nisso. Agora, se me disser, e é verdade que há um impacto na população das vespas sem ser a vespa asiática. É verdade, sim, há sempre algumas vespas comuns, há sempre algumas vespas carabos que entram. No entanto, não só com base nos nossos relatórios e na coletânea de todas as armadilhas de vários concelhos que nós temos, e fazendo o somatório, a percentagem de número de vespas crabro, que acabam por ser a segunda mais comum, não se compara ao nível, estamos a falar na casa de 80% asiática, 10% de crabro e 5% comum, e depois o resto será na base de pequenas traças e pequenas dipteras que, não discriminando e não olhando para um ponto ambiental, mas não fazem propriamente muita falta o número que ali caiu naquela armadilha. Não é por apanharmos 20 ou 30 dipteras ou por apanharmos 5 ou 6 vespas comuns que esse impacto vai ser feito, muito pelo contrário, já procuramos e não há nenhum estudo, infelizmente, feito sobre a extensão nem da vespa comum nem da vespa cravo, nunca houve registro de onde é que elas estão presentes no país, e finalmente, com base na armadilhagem da vespa asiática, essa informação está a ser disponível, o controle dessas populações está também a ser feito, porque há zonas que nós agora com isto detectamos, e isto também acaba por ser um bocadinho de sensibilização nessa parte, há zonas que já há mais de 20 anos, não digo no conceito da Azambuja, digo a nível geral, que estavam com pragas de vespas crabro e ninguém ligou nenhuma. Os apicultores não conseguiam lá ter abelhas devido à quantidade elevada de vespas crabro. E a partir do momento em que começou a armadilhagem da vespa asiática, isso acabou. E agora já conseguem ter, é lógico que vão continuar a aparecer asiáticas, porque é impossível erradicá-las, tal e qual como vão continuar a aparecer cravos, porque é impossível erradicá-las, e as vespas comuns amarelas, a gente se não se põe a pau com elas, elas estão em todo lado. Uma pessoa não pode abrir uma arca, não pode deixar uma coisa atrás de um barracão, já lá está um ninho de vespas. Portanto, esse impacto existe, mas não é substancial a criar algo ambiental que destabilize. Aliás, com a introdução de mais uma espécie na mesma função de cadeia alimentar, porque visto que as vespas têm o propósito de fazer quase como os abutres, será um trabalho muito necrófago e de limpeza de pestes e de limpeza de animais mortos e de limpeza de tudo que seja coisas que só as vespas é que conseguem lá ir. Nós de repente tivemos uma espécie super replicante que foi introduzida nessa função. O ecossistema não estava preparado para uma duplicação de trabalhadores nesse aspecto. A redução e o controle de todos os tipos de vespas, sem nunca, claro, haver erradicação das mesmas, vai balancear um bocadinho. É lógico que, infelizmente, a vespa crabro e a vespa comum vão levar um bocadinho por tabela, mas nunca ao ponto de extermínio ou do impacto ser substancial na espécie. Pelo menos pelos números que nós temos tido e pelos estudos que temos visto, será sempre por aí. Não sei se ficou esclarecido, se tiver mais alguma dúvida. Ricardo, obrigado.
Já agora fazia-vos também uma questão. No caso de uma picadela, de uma vespa volutina, de uma asiática, qual é que deve ser o que é que uma pessoa deve fazer nesse caso? Hospital. Hospital, centro de saúde, alguma coisa do género. Mesmo que não sejam alérgicas. Sim, porque há muitas pessoas que assumem-se ser alérgicos às abelhas ou vespas e o veneno da vespa asiática é um bocadinho diferente do veneno da abelha e do veneno de muitos insetos. É um veneno muito tóxico e que de certa maneira destrói a parede das células e destrói a célula em si. Há pessoas que possam reagir muito mal a isso e que uma picada, 2 picadas pode causar muitos problemas. Portanto, será sempre aconselhado ir ao hospital, porque caso corra bem, uma pessoa leva uma injeção no hospital e vem para casa. Caso corra mal, estar no hospital é o melhor sítio. Portanto, mesmo que sem reação alérgica, os hospitais continuam a injetar uma substância para contrapor o veneno que foi posto no corpo. Mesmo que a pessoa não tenha uma reação alérgica, mais vale prevenir e ir sempre a um centro de saúde, a um hospital, pedir auxílio. Há sempre pessoas que se aventuram e que ficam em casa à espera que doa. Se viverem perto do hospital, se conseguirem chegar lá em 2-5 minutos, não há problema. Agora, se tiverem que demorar meia hora, 1 hora a chegar a um ponto de saúde, se calhar pode ser um bocadinho mais preocupante. Uma pessoa, se estiver no meio do campo, em cima de um trator, e ainda sabe que demora meia hora a chegar à carrinha para poder ir para o hospital, se calhar não arriscava. No entanto, quando a pessoa é picada por uma vespa, qualquer tipo de vespa, se o acesso ao local da picada for bom, tentar remover, portanto, alguma quantidade de veneno, porque uma vez que a picada faz sempre um buraquinho, dá para remover um pouco desse veneno, chupando e cuspindo, não é? Para atenuar eventualmente, ou espremer, não é? Atenuando efetivamente o trabalho do que o veneno possa ter no corpo, neste caso na corrente, não é? Podem também experimentar, quer dizer, é uma questão de, já está comprovado, as mesinhas antigas, portanto, esfregar um bocadinho de salsa, o limão para atenuar a dor, não é? Gasóleo, não é? Nós temos o alho também, portanto, há aqui pequenas coisas que o gelo é sempre bom para aliviar as dores, não é? Mas estas outras que eu referi também podem ajudar. O picada da vespa asiática, da vespa crabro e da vespa comum, a nível de mesinhas ou de remédio ou algum tipo de prevenção, na picada em si, são muito semelhantes as técnicas. Pode haver ali alguma diferença mais pessoa para pessoa e a quantidade de veneno é sempre proporcional ao tamanho do inseto. Portanto, pode-se pensar que uma vespa com o dobro do tamanho de uma vespa comum irá injetar o dobro do veneno de uma vespa comum. Por si só, o perigo está aí, não propriamente no veneno da vespa ser diferente do resto das vespas, mas sim pelo tamanho da vespa e a quantidade de veneno que ele injetou, ou que conseguiu injetar devido a múltiplas picadas, ou depois depende sempre de circunstância para circunstância, mas aconselhamos sempre a dirigir-se em caso de inchaço, assim que se sentir alguma coisa, algum tipo de falta de ar, algum tipo de urticária, michão, se a michão começar-se a alastrar, é imediatamente avisar alguém, avisar o que aconteceu e dirigirem-se ao hospital. Senão alguém nos dirigir. E no caso das pessoas que já são alérgicas, conheço pessoas que assim têm uma picada de uma vespa, têm que ir logo para o hospital. No caso da vespa asiática, ainda é pior? Pode ser pior devido à quantidade de veneno, como também pode ser um bocadinho diferente, porque o veneno não é completamente igual, embora que o nosso corpo reaja da mesma maneira a esse tipo de necróticos, que são uns pequenos, pronto, aquilo destrói a nível celular, destrói mesmo a célula, e o veneno é um bocadinho diferente entre elas, mas todos fazem o mesmo efeito. Será um bocadinho também dependendo de pessoa para pessoa. Posso lhe dizer que pessoas que são alérgicas a abelhas, que podem não fazer reação nenhuma ao da vespa, certo. Como posso lhe dizer que um apicultor conhecido nosso, que durante 30 anos, já velhinho, levou picadas e picadas e picadas das abelhas, ia sem luvas e trabalhava com as abelhas e todos os dias era ferrões e ferrões, houve uma vez que foi picado por uma vespa asiática, ou perto da cara, teve 2 dias de cama sem abrir os olhos. Pronto, depende um bocadinho mesmo de pessoa para pessoa,
Uma pessoa pode ser muito mais resistente àquele tipo de veneno e depois, quando apanha outro, ser mais subjetível. Sem nunca ter levado uma picada, sem saber a própria reação, mais vale jogar sempre pelo seguro. O seguro, ok. Aí, se calhar, se for a segunda vez, já sabe mais ou menos como é que reagiu da primeira, mas mesmo assim, nunca fiando. Exato, ok. Obrigado. Pronto, eu penso, Se não houver mais alguma questão... Eu, se calhar, ia só sugerir ao engenheiro Pedro Fragoeiro, no caso de, e depois como o vídeo vai ficar disponível, no caso de quem avistar um ninho, qual é os contactos que podem fazer? E-mail, telefone? No caso de avistarem algum ninho ou de vespa asiática, devem entrar em contacto, ligar para a Câmara, ou para o geral ou para o número do ambiente. O geral é o 263-400-400, o do ambiente, se agora não sei de cor. Podem enviar para o e-mail geral@cm-zambuja.pt ou para ambiente@cm-zambuja.pt. E mesmo que não tenham certeza se trata de vespa asiática ou não, podem, na dúvida é sempre melhor reportarem e depois nós tentamos confirmar se trata ou não e pronto, e tomar as ações que forem necessárias depois. Não sei se há mais alguma questão. Penso que não, acho que podes dar fim à sessão. Ok, eu aproveito para vos agradecer mais uma vez. Muito obrigado. E agradecemos a oportunidade de podermos partilhar convosco Obrigado. os conhecimentos e o nosso trabalho. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite.